Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e conforme eu divulguei hoje pela tarde, eu tinha feito um texto, tá? Falando sobre neurodiversidade, um dom dos autistas. Este é o primeiro texto específico sobre neurodiversidade que nós vamos trabalhar aqui. Não será o último, nós temos outros textos que eu pretendo trazer esse assunto para que nós possamos aprofundar. Entendo, pessoal, que ele tem uma importância muito grande quando nós falamos sobre o que é autismo de alto desempenho. Até os vídeos anteriores, eu foquei muito a questão do autismo de alto desempenho na hiperdotação, não é? Que é o desenvolvimento dirigido, direcionado do hiperfoco, considerado uma qualidade presente em todas as pessoas com autismo. Então, se você está me assistindo, né, e você já tem o diagnóstico ou você tem uma suspeita de diagnóstico, com certeza, né, em relação ao autismo, você tem algum nível de hiperfoco, tá? Porque isso é uma característica nossa. É uma característica que até é utilizada durante a avaliação para o diagnóstico. A observação, né, a concentração, né, a forma como nós, pessoas com autismo, observamos o mundo, né, diz muito e tem muita relação com essa questão do hiperfoco. A hiperdotação é o desenvolvimento, né, acurado, trabalhado, dirigido, do uso do hiperfoco. E vejam, diferente da superdotação, que é algo que está presente lá em 10% da população, pessoas com autismo, o hiperfoco, por estar presente em 100% das pessoas com autismo, ele pode ser desenvolvido, cada um, claro, com as suas limitações, com as suas possibilidades, permitindo que você desenvolva a hiperdotação. Ou seja, que você atinja aquilo que a gente considera como autismo de alto desempenho, que é a minha hipótese que está no meu hiperfoco de análise, tá? É a minha contribuição, é a forma como eu tenho de tentar contribuir para que pessoas que tenham a mesma condição que a minha, tá? Que estejam enquadradas no espectro, possam se desenvolver, se realizar, atingir mais objetivos de vida, possam, né, se sentir mais plenas, possam, né, se sentir mais empoderadas e possam ser mais, né, realizadas. Esta é a minha missão aqui, tá, gente? Eu sou o professor Smartness, né? Sou um professor universitário com diagnóstico tardio, né, de autismo, mas que sempre teve as características, tá? Mas nunca soube o que era. Passei pela pandemia e na pandemia algumas coisas se revelaram, né? Eu comecei a prestar atenção em certas coisas, assisti alguns vídeos e né, alguns esclarecimentos que me ajudaram a ficar em dúvida sobre o assunto e falar, peraí, mas eu estou, né, no espectro, estou achando que eu estou no espectro. E aí eu fui atrás, procurei um médico neurologista especialista em autismo de adultos, tá? E fiz os exames todos, a bateria toda, aquele processo todo que a gente passa e foi confirmado. E hoje a minha missão, nesse pequeno blog e nesse pequeno canal, que eu agradeço muito você que está chegando aqui, né, e está se inscrevendo, que está ajudando a divulgar o conteúdo, que está levando para mais pessoas, tá? Porque a nossa missão aqui, pessoal, é fazer com que nós tenhamos mais qualidade de vida, né? Apesar das limitações que todos nós temos, cada um, né, com as suas, no seu grau, né, dentro do autismo. E hoje, né, pessoal, então falando de neurodiversidade, tá, pessoal? Eu considero a neurodiversidade, e o título do artigo aqui eu já até coloco isso, tá, pessoal? Um dom, tá? Uma porta para o futuro.
uma abertura, tá, pessoal? Algo positivo, qualitativo, que está presente nas pessoas com autismo, além do hiperfoco. E eu estou aqui, né, começando a falar sobre isso. Pretendo, no continuar dos nossos estudos, relacionar mais hiperdotação e neurodiversidade. Porque eu acho que aqui está a chave, né, para o nosso sucesso, para a nossa realização, para o nosso crescimento. Então acreditem nisso, porque eu acho que aqui está a nossa chance, a nossa oportunidade, tá? E aí, gente, eu fiz a matéria aqui, né? E coloquei aqui a imagem do Matrix, tá? Do último filme do Matrix. Acho que todo mundo já assistiu, todo mundo conhece, né? Se não conhece, vale a pena assistir. E uma das discussões que tem no Matrix é que, né, grande parte da humanidade vive lá dentro de um modelo pré-concebido, num processo de automatização existencial, tá? Existem várias discussões filosóficas sobre isso, né, de que grande parte da humanidade vive de uma maneira automatizada mesmo, né, que responde a impulsos ambientais, impulsos genéticos, impulsos culturais, e assim se move e assim, né, realiza a sua vida de uma maneira pré-determinada, né, dentro de certos padrões já pré-estabelecidos, que seria aquilo que acontece dentro do Matrix, né, onde as pessoas estão lá e até os criadores do Matrix colocam as coisas dessa maneira, né? Olha, a gente já tentou fazer de outras maneiras, mas não deu certo. Só dá certo quando a gente faz dentro dos padrões já estabelecidos e esperados pelas pessoas. Esse é um conceito de normalidade, tá, gente? Pelo conjunto, né? Então a gente avalia pela maior parte dos indivíduos. E quando a gente olha, né, para a comunidade de pessoas com autismo, né, que nós vamos estipular lá em torno de 1% da população, tá? Por volta, né, um pouco mais talvez. A gente percebe então que é uma população reduzida, né, perante aquela população maior, majoritária, que se estrutura neurologicamente, né, de uma maneira específica, a qual nós chamamos de neurotípicos. São os neurotípicos, tá? Esses neurotipos, então, são o padrão, né? São as pessoas que seguem lá um modelo inconsciente, cultural, estabelecido, dominante, têm as suas cognições específicas, né? Reagem, respondem, têm expectativas muito parecidas e seguem um padrão social repetitivo, tá? Que é observado, claro, cada cultura, cada povo, cada local com suas características, mas dentro de uma lógica, né, mais ou menos estabelecida. Considerar que isso é uma vida automatizada, robotizada, essa não é a nossa discussão principal aqui, tá? Essa é uma discussão que cabe a quem gosta aí de filosofia, de estudar as questões do Matrix ou não. A nossa discussão aqui é que as pessoas, né, nem todas as pessoas são neurotípicas, tá? Existem pessoas que são consideradas, então, neuroatípicos. E aí que começa a nossa discussão aqui. Que são pessoas que irão destoar desses padrões, tá? Então, a gente tem um padrão e tem pessoas que destoam. Então, no Matrix, você tem lá as pessoas que estão lá vivendo no Matrix, e você tem aquelas pessoas que destoam no Matrix, né? Que vivem de uma maneira diferente. E até no primeiro filme tem lá o caso do indivíduo que sai do Matrix, depois ele pede para voltar porque ele quer voltar a viver aquele padrão, né, neurotípico, que para ele é mais interessante do que o que ele estava vivendo agora. Mas voltando aqui para a questão da realidade, quando a gente pensa nesse quesito de neuroatipicidade, a gente tem que levar esse assunto por dois ângulos que eu trouxe aqui nesse artigo. O primeiro deles é o seguinte, é a parte nosológica, né? Que é aquela parte onde a gente tem a parte do transtorno, né? A parte patológica, a parte, né, de ausência de saúde mental, aonde essas estruturações mentais e neurológicas podem estar, né, gerando para esse indivíduo, né, sofrimento.
a si e a outrem, né? Então ele sofre ou causa sofrimento às pessoas que estão interagindo com ele. Isso seria a característica nosológica da neurotipicidade. Todavia, gente, a gente também tem a característica positiva da neurotipicidade, que é o objeto de trabalho aqui deste artigo, que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, que seriam traços de qualidade, né, de personalidade, que permitiriam a pessoa, então, ao fazer escolhas diferentes, na maioria, a pensar de maneira diferente, a querer viver de maneira diferente, a buscar as coisas de maneira diferente, ir além, né? Fazer coisas diferentes e, por vezes, coisas até que seriam muito interessantes para a humanidade, que é o que a gente vai conversar aqui. Então, aqui falaremos apenas dos aspectos positivos da neurotipicidade, tá, gente? Então, não vou discutir a parte nosológica que cabe né, aos médicos, aos psicólogos, que não é esse campo aqui, os fonoaudiólogos, que não é o nosso campo de trabalho aqui, tá? E aí nós vamos, então, chamar essa parte positiva, que é o que nos interessa aqui, de neurodiversidade, tá? Que seriam, então, os aspectos positivos da neuroatipicidade. Então, você pensar diferente, você ter uma estruturação diferente, você buscar informações diferentes, do ponto de vista que isso possa ser positivo. E vejam, pessoal, desculpe, não está somente presente nas pessoas com autismo a neurodiversidade. Ela também está presente no TDAH, que muitas vezes é uma comorbidade no autismo, mas tem pessoas que são TDAH e não são autistas, tá? Mas ela está presente nessas pessoas também. Eu tive, gente, o meu primeiro diagnóstico, tá, pessoal? Que eu acompanhei por anos. E eu acreditava que ali estava a resposta da minha personalidade, é que eu era uma pessoa hiperativa. Tá? Que todas aquelas formas de pensar diferente, né, de estruturar, de ir a fundo, porque hiperativos também têm hiperfoco. Então, para mim, sempre aquilo pareceu. Né? Claro que depois eu fui ver que tinha muito mais que isso, não era só essa questão. Dislexia também pode ser, pessoas com dislexia pode ser também enquadradas, né? Tem pessoas muito inteligentes que são disléxicas, tá? E outros transtornos de base, a exemplo da esquizofrenia, né? Um caso aqui que eu cito, que é o exemplo do John Nash, que é um esquizofrênico, tá? Até coloquei aqui para vocês, tá aqui o filme dele, ó. Quem não assistiu ainda vale a pena assistir, Uma Mente Brilhante. É um esquizofrênico que ganha o prêmio Nobel por criar a teoria dos jogos, que é algo que é muito conhecido, talvez você conheça, foi criado por John Nash. Então vale a pena assistir o filme para entender que, por mais que a pessoa tenha um transtorno mental de base, né, como é o caso da esquizofrenia, nem por isso ela não vai ter uma inteligência superior e, no caso aqui, uma neurodiversidade, uma capacidade de ver o mundo, de pensar o mundo, de estruturar o mundo, que leve a ela a novas construções, construtos teóricos e práticos capazes de revolucionar e colaborar para a melhoria da humanidade. Então, olha que interessante isso, tá, gente? Por isso que neurodiversidade, tá, gente, nesse contexto não nosológico, não pode ser considerado um déficit, um distúrbio, uma deficiência. Tá, gente? Porque diz respeito às qualidades, as coisas que são positivas. É isso que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então, eu cito o John Nash aqui. E aí também coloco um complemento aqui. Olha, na história da humanidade, são dos casos de pessoas neurodiversas a origem de grande parte dos inventos, melhorias e questionamentos sociais precursores de mudanças para melhor na vida de todos nós. Por isso, devemos aprender o importante papel em desenvolver e incentivar a neurodiversidade de pessoas com autismo desde criança. Entenderam a importância disso? Quando se vocês olharem, podem pensar em os filmes que vocês forem assistir, as biografias, as pessoas que trazem
né, melhorias para a humanidade, questionamentos, inovações, são pessoas com perfis neurodiversos. Porque a pessoa que está no arquétipo, né, do inconsciente, do padrão, do Matrix, ela vai seguir o papel dela ali. E ela vai estar feliz, ela vai estar bem, ninguém está dizendo que está errado. Eu não estou dizendo que está errado, estou dizendo que é uma situação. Então a pessoa está bem, tem equilíbrio, tem conforto, e ela segue por aquele caminho, né, seguindo lá os padrões estabelecidos. Mas a pessoa neurodiversa, ela tem questionamentos, ela tem formas de ver o mundo, ela tem estruturações sobre as coisas que a colocam numa situação de olhar para aquilo e falar, peraí, mas isso aqui pode ser diferente. Isso aqui não precisa ser assim. Será que eu quero que seja assim? Será que eu não posso fazer de maneira diferente? Eu vejo isso, gente, em muitas das coisas que eu pesquiso, eu estudo, eu analiso, sempre foi assim. Sempre estava olhando de outros ângulos, de outras maneiras, tentando entender as coisas de uma maneira diferente. Todos os meus livros, se vocês forem, né, quiserem, tiverem interesse, pessoal, agora vai ser difícil pegar aqui, tá uma pilha de livro aqui, mas se vocês forem pegar alguns dos meus livros, tá, que são livros de vários assuntos, tá, mas por exemplo aqui, vou pegar para vocês 3 livros aqui, tá? Pra vocês verem que são... Opa, desculpa, bati no microfone aqui, vai ficar um barulho, né? 4 livros aqui. 4 livros. Que são da minha lavra, que são formas de ver o mundo diferentes. Formas de ver o mundo diferentes, né? Então, por exemplo, esse aqui. Vamos ver se você vai pegar a imagem aqui. É uma discussão sobre o caminho de Santiago. Que para quem não fez, para quem não conhece, é legal pesquisar, mas que tem muito a ver com autismo isso aqui, né? No caminho de Santiago tem uma vibe e uma pessoa com autismo talvez esteja ali, se sinta, né? Se ela tiver a capacidade de permanecer sozinha, né? Ter um auto-suporte ali, ela vai conseguir fazer o caminho. E aqui é uma visão, né? Do papel do caminho, né? E aquela época que eu escrevi eu não sabia que era autista, mas um dia até vou falar mais sobre isso aqui. Esse outro livro aqui sobre soluções, né, técnicas de solução para conflitos, tá? Soluções sustentáveis, né? Então, assim, sou professor de direito e para mim me interessa encontrar possíveis soluções outras para conflitos que não seja via judicial, pelo custo, pela demora, pelo impacto, né? Outro livro aqui que mostra bem essa questão de neurodiversidade, gente. Olha só. Amores Sustentáveis, que já é uma série. Eu já estou com 4 livros nesse assunto, que tem muito a ver com psicanálise, onde eu discuto o que é um amor sustentável. E o amor sustentável não é aquele que está baseado em você ter assinado um papelzinho, dito que está casado. Não é aquele que está baseado em ter filhos, né? É outra coisa. A minha questão aqui é outra, né? Eu levanto outras possibilidades aqui. E o último que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Direito de Partir. Bioética da Sustentabilidade e Gestão Sucessória. Que é um livro que trabalha com um assunto muito complicado, né? Que é o final da vida. Mas que discute o final da vida a partir dos seus aspectos de direito, né? De como você pode gerir a sua vida, né, ao término dela, de uma maneira mais teoricamente racional ou inteligente de um ponto de vista neurodiverso. Então, esses aqui são 4 livros, tá, da minha lavra que trazem essa perspectiva da neurodiversidade. E você que está me ouvindo, que chegou até aqui e que é uma pessoa com autismo ou suspeita, ou é uma pessoa de TDAH com hiperatividade, tá? Você também está nesse rol de pessoas que tem uma possibilidade de utilizar a sua neurodiversidade para escrever coisas, para criar conteúdos, para fazer coisas de maneira diferente, para dar visões de mundo, de realidade diferentes dessas que a gente observa na maior parte das pessoas.
Porque a gente pensa diferente. Não é, pessoal? E aí até coloco aqui o Elon Musk, como não poderia deixar de falar, né? A ocorrência do autismo de alto desempenho reflete a neurodiversidade, né? Pois é do uso da hiperdotação, domínio do uso dirigido por foco, a porta para que novos conhecimentos, novas técnicas e novas criações humanas possam ocorrer. Vide o exemplo de Elon Musk, uma pessoa com autismo que sempre utilizou a neurodiversidade a seu favor. Então vejam aqui, né? Eu trouxe meu exemplo pessoal, né, limitado aqui nas minhas possibilidades de um mero professor, e trago o exemplo aqui agora da pessoa, né, a pessoa mais rica do mundo, caiu do ranking, agora parece que voltou, e de tudo que ele cria, né, de todas as coisas que ele está criando, tá, pessoal? De todas as coisas que ele, né, a neurodiversidade dele leva ele a pensar sobre, a construir essas coisas, né? E aí, gente, ó, a etimologia neurológica da neurodiversidade, até falando aqui, da onde que vem então a neurodiversidade, né? Vem da teoria de que o cérebro dos neuroatípicos, faltou aqui uma correçãozinha, se desenvolve de maneira diferente. Portanto, suas estruturações e distribuição de neurônios acabam por ser diferenciada desse modo, ponto aqui, desse modo, hábil a permitir que sua forma de pensar seja única, se não bem diferente da maioria. Desse modo, né, neurotípicos têm em si algo inato, latente, que pode ser desenvolvido conscientemente a partir do uso da hiperdotação, a permitir que sua forma de pensar seja única, se não bem diferente e aprimorada. Tá, gente? É esse que é o nosso desafio, tá? Em termos de autismo de alto desempenho, uma vez dirigir os hiperfocos de maneira pragmática, unindo os interesses das pessoas com autismo, dos estudos e práticas capazes de gerar resultados sociais, profissionais e intelectuais, algo de muito bom pode vir a ocorrer no desenvolvimento com o tempo. Por isso, passe a encarar a neurodiversidade das pessoas com autismo como uma dádiva, um dom, algo que deve ser incentivado e colocado a serviço da humanidade. Tá? Não precisa ser megalomaníaco e pensar em coisas grandiosas, né? Às vezes a sua contribuição é essa, tá? Você faz um livrinho lá, né? Sei lá, 100 pessoas leem, 100 pessoas leem seu livro, você já fez uma contribuição para a humanidade, você já está criando um conceito, você já está atuando no inconsciente coletivo para que aquelas coisas sejam trabalhadas, sejam mudadas com o tempo, né? Você está participando do processo. Então não precisa ser coisa grandiosa, né? Então aquela ideia, né? Cada uma abelhinha vai somando ali, né? Para construir a colmeia, tá? Então, claro, né, gente? Com certeza, se você pensa diferente do Matrix, se você vê as coisas diferente do Matrix, se você questiona as coisas no Matrix, você provavelmente vai ser considerado uma pessoa esquisita, estranha, né? Se você não gostar das mesmas coisas, por exemplo, eu não gosto de futebol. Eu não entendo por que as pessoas gostam de futebol. E aí fico parecendo uma pessoa esquisita, estranha. Mas é a minha neurodiversidade que me leva a ser assim. Tá? Né? Claro que socialmente, se tem alguma final de campeonato, se tem alguma coisa importante, se tem uma Copa, se tem alguma coisa assim que as pessoas se reúnem para compartilhar o momento, que não é só aquilo que a gente está vendo, mas é o compartilhar o momento, eu entendo a importância daquilo e aí vou tratar essa situação diferente. Mas não me espere vendo acompanhar o jogo de várzea, do Três Lagoas com não sei o que eu não vou assistir. E não vou acompanhar, não tenho o mínimo interesse. Isso está fora do meu hiperfoco. Isso é uma coisa sem sentido. E se você é uma pessoa com autismo, está entendendo o que eu estou falando. Né? Salvo seu hiperfoco está no futebol. Aí tudo bem, você está no hiperfoco do futebol, aí você quer estudar tudo aquilo, você quer se aprofundar, mas aí é seu hiperfoco que está ligado nisso. Porque se não tiver ligado nisso, você sabe que você nem vai olhar, você vai passar reto. Né? Então é isso que a gente tem que entender. Mesmo que para a maioria certos pensamentos possam não estar ajustados ao Matrix, será de pessoas assim, neurodiversas, o nascedouro de novas formas de agir e raciocinar a serem o padrão de melhorias e inovações. Foi assim no passado, é no presente e será no futuro. Com essa primeira passagem aqui falando de neurodiversidade,
Então eu quero, né, situar você, pessoa com autismo. Eu quero situar pais de pessoas com autismo. Eu quero situar educadores de pessoas com autismo, de que essas pessoas elas têm qualidades inatas, latentes, que devem ser desenvolvidas, que devem estar no planejamento terapêutico, que devem constar. Não é só a recuperação da fala, da cognição, dos movimentos. Não é só isso que deve ser trabalhado na terapêutica. Tem que se trabalhar também em instrumentalizar aquilo que é positivo, que é o uso do hiperfoco, a neurodiversidade, e dizer, dar exemplos, mostrar onde estão os exemplos, e dizer que aquilo pode ser um caminho para essa pessoa atingir o máximo das possibilidades de acordo com as características dela, as características inatas que essa pessoa possui. Então é isso que eu queria hoje trazer aqui para vocês em contribuição. Peço a gentileza, se você gostou, de curtir, de divulgar, gente. Isso aqui é um serviço de utilidade pública. Isso vai muito além da minha pessoa, tá? Eu sou um professor universitário, então assim, isso aqui para mim, né, é uma contribuição e eu espero estar aqui, né, ajudando o máximo possível e espero que você tenha aproveitado e que isso tenha, né, nos feito melhores, né, depois desse vídeo. Sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.